Opa, e aí pessoal, tudo bem? Uma grande dificuldade para quem possui uma máquina CNC, uma impressora 3D, é criar seus próprios produtos. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar uma maneira simples para criar engrenagens no seu computador. Vamos lá? Pessoal, primeiramente, para a gente conseguir imprimir uma peça como essa, a gente vai precisar da máquina e do material, tá? Dependendo do tipo, se é PLA, ABS, PETG, você vai precisar levar em consideração as configurações, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para você como modelar e como configurar essa peça. Então, para isso, a gente vai precisar utilizar um programa de criação, que no caso aqui é o Fusion 360. Dentro dele, a gente vai conseguir utilizar essas ferramentas aqui, ó, disponíveis para criação e modificação para desenvolver o nosso modelo em 3D. Então vamos lá para o computador. Para dar continuidade aqui no nosso projeto, é muito importante que você domine algumas bases, principalmente para você tirar peças de qualidade da sua impressora 3D. Antes de imprimir qualquer peça, é muito importante que você faça alguns testes, a fim de verificar se a temperatura, a velocidade e a qualidade da sua peça ela está igual às peças que você imprimiu anteriormente, caso você já trabalhe há algum tempo com impressão 3D. Então lembre-se de toda vez que pegar o material, fazer ali as calibrações, as pré-configurações para você ter uma peça de qualidade, beleza? Dentro do software CAD é possível utilizar ferramentas em conjunto, tanto a 2D quanto 3D, para criar um elemento como esse daqui. Nesse vídeo eu vou te explicar de forma resumida como executar esse processo aqui da maneira certa, tá? É muito importante que a gente crie e pratique para que você adquira aí a habilidade de criar seus próprios modelos em 3D. Utilizando essas aulas aqui como fonte também, para você já obter resultado no seu negócio, é muito importante, porque através de referências você erra menos, tá? Clicando aqui dentro da ferramenta Create Sketch, eu consigo selecionar um plano e é através desse plano que eu vou colocar algumas referências da minha engrenagem. E quando se trata de engrenagem, é muito bom você levar algumas referências em consideração. O que seria ela? O diâmetro externo, o diâmetro interno aqui, o diâmetro primitivo e as demais configurações da sua peça. Quando se trata de impressão 3D, através de um paquímetro você consegue tirar referências, tá? E usar essa mesma referência para criar novas engrenagens. Então, nesse caso aqui, eu vou te explicar uma alternativa de criar sem levar em consideração essas medidas, tá? Então, primeiro de tudo, o que eu preciso aqui é criar a base do meu elemento. Nesse caso aqui, eu já coloquei que a engrenagem, o total da minha engrenagem vai ter 100 milímetros. Através do atalho C aqui, a gente consegue criar novas referências. Nesse caso, quando a gente clica aqui, ó, dentro da ferramenta Create Sketch, abre-se essa janela onde a gente consegue colocar essa opção aqui, ó, de construção. É exatamente a ativação dessa ferramenta que vai fazer com que eu tenha uma linha aqui que não influencia no resultado final do meu projeto. Então eu vou colocar aqui, ó, o meio desse dente, tá? E o que seria ali a base. Só que esse primeiro sketch aqui, eu não vou colocar ele como construção, tá? Somente esses dois externos aqui para que eu consiga utilizar como referência, beleza? Então, tendo esse perfil aqui, tá? Nesse caso eu vou colocar 75 milímetros, eu vou clicar, olha só, em Finish Sketch e é exatamente aqui que eu vou conseguir colocar a espessura da minha engrenagem. Então, por exemplo, quando eu clico aqui dentro da ferramenta Create Sketch, eu já consigo também adicionar o eixo. Por exemplo, nessa engrenagem que a gente fez, ela possui aqui um eixo de conexão, tá vendo? E esse eixo ele pode ser feito anteriormente à criação em 3D ou depois. Nesse caso aqui, a gente vai adicionar esse diâmetro aqui já antes da criação. Por quê? Se eu clico aqui novamente em Finish Sketch e seleciono em extrusão, eu consigo aqui adicionar material junto com esse detalhe interno, esse detalhe central, tá? Então eu vou colocar aqui OK e através desse modelo eu já consigo desenvolver o dente e as demais características do meu perfil. Para dar continuidade, o que a gente vai fazer? Eu vou novamente habilitar o Sketch em 2D para conseguir visualizar o meu esboço que eu criei. Então, voltando lá na ferramenta Edit Sketch, eu consigo aqui já criar o dente. Porém, esse dente, galera, ele só pode ser criado se eu tiver aqui uma linha para colocar algumas medidas, tá? Existem plugins dentro do Fusion 360, inclusive eu vou deixar um link aqui fixado nessa parte de cima onde você consegue clicar ali e assistir como que você consegue instalar plugins dentro do Fusion 360 para criar engrenagens de forma mais rápida. Porém, essas engrenagens elas não são feitas dessa forma que eu estou te explicando. Por quê? Entendendo essa forma de criação, você consegue criar do zero. Tá? Aqui, utilizando o Line novamente, eu vou utilizar essa origem aqui para criar
o meu esboço, tá? E através da construção eu vou criar um modelo como esse, tá? Utilizando novamente a ferramenta Line, eu consigo aqui colocar algumas características, tá? Eu vou utilizar essas linhas aqui que eu já utilizei como exemplo para te mostrar que é possível, por exemplo, através da ferramenta Mirror, selecionar duas linhas e através de uma linha de referência eu conseguir espelhar isso tudo para o outro lado. Para que isso serve? Toda vez que eu alterar um modelo de um lado, esse modelo vai ser alterado do outro também. Então aqui eu já consigo colocar, por exemplo, essas dimensões, né, do corpo ali do meu modelo, tá? E o fechamento desse perfil aqui, ó. Para fechar, o que eu posso fazer? Eu posso desabilitar essa linha de construção e com a ferramenta aqui, ó, cortar, eu consigo cortar esses dois lados aqui. Só que agora não vai fazer diferença para nós, né? Porque se eu clicar em Finish Sketch, eu já tenho o perfil em 3D, olha só. E agora o que eu vou fazer novamente é clicar na ferramenta Extrusão. É ela, pessoal, que vai fazer com que eu crie um novo corpo, um novo modelo, tá? Uma nova massa em cima do meu modelo em 3D que já existe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar dentro desse ambiente fechado e através dessa aba aqui, ó, distância, eu vou selecionar essa segunda opção. Ela vai me permitir que eu selecione aqui uma face qualquer no meu modelo, tá? Então, dando um OK, o que me resta fazer é exatamente dar a característica da engrenagem ali, que é colocar um padrão circular, tá? De acordo aqui com a seleção dessa operação e utilizar aqui um eixo de referência. É exatamente aqui que a gente vai começar a colocar a quantidade que a gente quer de dentes, tá? Então, calculando tudo certinho, eu vou colocar aqui a quantidade de 13, por exemplo. Lembrando aqui, pessoal, que a gente não está utilizando cálculos para calcular a quantidade de dentes e tudo mais, tá? Clicando aqui, ó, em OK, eu vou ter aqui a característica do meu modelo em 3D. É exatamente aqui que a gente consegue fazer outras alterações. Se eu precisar, por exemplo, colocar um rebaixo aqui no meio dessa engrenagem, como é o caso daqui, eu mostrei para vocês aqui, a gente consegue clicar e atualizar com esboços em 2D. Então, através da retirada de material, da adição de material, é possível colocar essas características. A gente só consegue, pessoal, criar esses modelos por um motivo, porque a gente conhece essas ferramentas em 3D. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, acontece uma aula. Clicando no link abaixo que você consegue se cadastrar para participar gratuitamente, beleza? E para finalizar essa operação, o que a gente precisa fazer? Eu preciso salvar esse modelo como STL, que é exatamente o arquivo que eu vou precisar para a impressão 3D, beleza? Então, olha só, selecionando aqui essas ferramentas, eu consigo selecionar o tipo, tá? Consigo selecionar a unidade de medida também, tá? No caso que a gente vai utilizar milímetro, e o refinamento dele, eu consigo utilizar baixo, customizado ou alto, tá? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o médio, você pode utilizar o alto também aí, dependendo da finalidade. Nesse caso aqui, eu vou colocar o médio e vou dar um OK. A partir desse momento, eu consigo selecionar a pasta que eu quero salvar. Então, eu vou achar a pasta aqui, vou clicar dentro dela, tá? E vou salvar esse modelo. Pessoal, identificando a pasta que você salvou, você pode arrastar esse arquivo STL para dentro de um software de fatiamento, porque é exatamente aqui que você vai colocar as configurações do seu modelo, tá? Então, olha só, se eu fechar essa janelinha, eu consigo aqui, ó, arrastar o modelo e até mesmo posicionar para que esse modelo ele fique impresso da forma mais resistente possível. No caso, para a engrenagem, é ideal que ele esteja aqui, ó, no eixo X e Y, tá? Se eu imprimo esse modelo em um eixo Z, nesse formato aqui, ó, tá? Em um sentido vertical, no caso, eu vou ter uma resistência menor entre as camadas, tá? Então é muito importante que você leve em consideração a posição do seu modelo antes mesmo de fabricá-lo, beleza? Então, pessoal, colocando aqui todas as características, a gente consegue selecionar o tipo de máquina, selecionar o material e as devidas configurações pro mesmo. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou fatiar e vou mandar para a impressora 3D. Eu vou mostrar a peça física para vocês e a gente vai pontuar algumas características importantes para você levar em consideração. Então, vamos lá. Então aqui, pessoal, para eu conseguir tirar uma peça de qualidade como essa na impressora 3D, tá? Eu levei basicamente 3 configurações em consideração aqui nesse caso, tá? A primeira delas, o nivelamento de mesa. É muito importante que a sua mesa esteja bem nivelada, tá? Para que a hora que o bico deposite material, ele não venha depositar material em uma altura menor em determinados pontos da sua máquina, tá? Então, ter uma mesa bem nivelada, uma temperatura de mesa bem calibrada, alta, dependendo se for ABS, uma temperatura aí entre 90 e 110 graus, tá?
E o mais importante, galera, as configurações do material. Todo material, quando ele vem para você, ele tem as características de fábrica. A temperatura que você vai utilizar no bico, a temperatura que você vai utilizar na mesa, e configurando isso tudo certo, junto com uma velocidade adequada, você tem uma peça de qualidade como essa daqui, beleza? Espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, deixa nos comentários também, tá? Se você tem alguma sugestão que a gente vai trazer aqui. Um abraço e até a próxima. Tamo junto!